Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, a semana passada, o tema foi o quê? Pecado, né? O tema da semana passada foi pecado. A gente está vendo aí aquilo que a gente chama de querigma, o primeiro anúncio. O anunciar Jesus naquela linguagem mais querigmática, né? Numa linguagem mais... pode deixar aberto para entrar um azinho. Naquela linguagem mais querigmática, ou seja, naquele Jesus assim de maneira mais espontânea, como o próprio Jesus disse aos apóstolos: ide por todo o mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo aquilo que eu vos ordenei, né? Amém? Então, o que é que acontece? A gente viu a semana passada falar sobre pecado, né? A gente conheceu ali o que é pecado, né? Quais são as consequências do pecado, o que foi que o pecado gerou na humanidade. E hoje a gente vai ouvir falar sobre Jesus Salvador, né? A salvação em Cristo Jesus. E o que significa isso, né? O que é ser salvo em Jesus? Como foi que Jesus nos salvou? Como foi que Jesus nos resgatou? Jesus veio nos salvar do quê, né? Do que Jesus veio nos salvar? Porque se ele veio salvar, ele veio salvar de alguma coisa. E Jesus veio nos salvar do quê, né? O irmão? Do pecado. Jesus veio nos salvar do pecado e das consequências do pecado. Qual é a maior de todas as consequências do pecado? O apóstolo São Paulo disse aos romanos assim: o salário do pecado é a morte. Aí alguém pode dizer: Denis, então quer dizer que a consequência do pecado é a morte, então a gente morre por causa do pecado? Não sei se foi tocado nisso a semana passada, né, com o Fábio. Mas, por exemplo, fazendo aqui uma síntese bem rápida, Deus tudo criou, né? Então existia, antes de Deus criar, só Deus era e é. Só Deus é. Por isso ele diz: eu sou. Então, antes de Deus criar qualquer coisa, só existia quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas. Então, o que é que acontece? Deus, por amor e para manifestar o seu amor, desejou livremente, ninguém induziu Deus, só existia Deus. Deus livremente desejou criar, e criar por amor. Então a gente vai lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então tudo foi Deus que criou. E Deus criou como? Com o poder da sua palavra. No princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e Deus, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí depois diz assim: e Deus disse: haja luz, e a luz foi feita. Então Deus criou tudo por meio da sua palavra. E quem é a palavra de Deus? A gente vê lá João capítulo 1, a partir do versículo 1 vai dizer: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Se estava com Deus, então era outra pessoa. Veja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí lá no versículo 14, São João vai dizer: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A gente reza isso no rosário, no texto, né? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E quem é a palavra? A palavra é Jesus. Deus criou tudo por meio da sua palavra. Ou seja, ele criou tudo por meio de Jesus. São João vai dizer que por meio da palavra tudo foi feito, e nada do que existia passou a existir. Então Deus criou tudo. Quando Deus cria tudo, depois ele vai e começa a criar os seres, né? Quando eu digo começa a criar, fala assim: quando diz no princípio Deus criou os céus e a terra, ali Deus já havia criado os anjos. Depois Deus vai e cria o homem também.
Os anjos são somente espírito, só espírito, os anjos, assim como Deus também é só espírito. E quando ele foi criar o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou em nós duas, vamos dizer assim, duas naturezas, natureza não, mas vamos dizer natureza mesmo, a natureza humana, né, no sentido assim de apenas matéria, e uma natureza espiritual, que é a alma espiritual. Então nós somos formados de corpo e alma, certo? Aí o que é que acontece? Deus coloca o homem no jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, coloca o homem lá e Deus diz para o homem: olha, vocês podem viver aqui da melhor maneira que vocês puderem, junto comigo. Por quê? Porque Deus vinha visitar o homem todo finalzinho de tarde. Deus vinha estar com o homem, Adão e Eva, né? Quando eu digo o homem, é o ser humano. Mas ele disse assim: vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim, menos da árvore que está no meio do jardim. Se dela vocês comerem, vocês morrerão. Olha, se delas vocês comerem, dela vocês morrerão. Que árvore era essa? A árvore do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal era exatamente um limite que Deus tinha colocado no homem para que ele não ultrapassasse aquilo que Deus queria. Não é comer uma fruta, uma jaca, uma manga ou uma maçã, como as pessoas dizem, mas era permanecer dentro da vontade de Deus, era permanecer dentro daquilo que era o projeto inicial de Deus. E qual era o projeto inicial de Deus? Era que o homem não pecasse. Se o homem não pecasse, o homem não morreria. Então o que é que ia acontecer? O homem ia estar num estado de graça, sem pecado, né? Estar na graça é exatamente isso. Quando a gente vai para a Eucaristia, né? Quando a gente vai receber Jesus na Eucaristia, quando a gente vai comer o corpo e o sangue de Cristo, o que é que o padre diz? Se aproximem da comunhão aqueles que estiverem devidamente preparados. Esse devidamente preparados é com a confissão em dia, para que nós possamos estar em estado de graça, não no pecado, mas na graça de Deus. Então o homem, antes do pecado, ele tinha a graça de Deus, que era chamada graça santificante, ou a graça habitual. Eles viviam o tempo todo na amizade com Deus. Só que esse homem ouviu a voz de um ser, um anjo, que antes de ser demônio era um anjo bom, chamado Lúcifer. Então lá no céu, Apocalipse 12 vai dizer que lá no céu, Satanás começou a botar na cabeça estou usando a palavra cabeça, mas anjo, né? A gente não sabe nem como é que eles são, né? São espírito. Eles se presentificam, eles aparecem muitas vezes com um corpo parecido com o nosso, mas eles são puro espírito, né? Então Satanás começou a colocar no coração, numa linguagem nossa, no coração e na cabeça dos anjos, de se rebelarem contra Deus, de não assumirem a missão que Deus havia dado. Se você quiser saber que missão é essa, a carta aos Hebreus no capítulo 1. Quem são os anjos? Ele vai dizer lá: são seres espirituais, ministros de Deus, que estão a serviço do homem para a salvação do homem. Então Satanás não queria servir, se rebelou contra Deus. A Bíblia diz, a palavra de Deus vai dizer que ele se revoltou contra Deus, porque ele viu dentro de si a beleza que tinha, se exaltou, né? Quis ser como Deus, né? A Sagrada Escritura vai revelar para nós que ele diz assim: eis que eu subirei ao mais alto dos céus e colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo, e serei semelhante ao Altíssimo, ou seja, serei como Deus. Aí quando ele chega em Adão e Eva no paraíso, ele diz: olha, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores do jardim? Satanás faz isso, ele vem distorcer as coisas. Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí quando ele vem assim:
É verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores? Aí Eva caiu na tolice de dizer: não, Ele não nos proibiu de comer todas as árvores. Ele proibiu da gente comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Ele disse, e Deus disse, Eva dizendo a Satanás: se nós comermos, nós morreremos. Aí Satanás diz o quê? Pelo contrário, vocês não morrerão, mas vocês serão igual a Deus. Veja, vocês serão igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, o pecado de Satanás é um pecado de rebelião, se revoltar contra Deus e querer ser Deus. Ele colocou isso no coração de Adão e Eva. Vocês não morrerão. Deus está mentindo. Pelo contrário, se vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Então veja, o homem e a mulher pensou, depois de ouvir a voz de Satanás, em ser igual a Deus, sem Deus. Esse é o pecado original. Veja, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então eles já eram semelhantes ao Altíssimo, eles já eram semelhantes ao Senhor. Mas a serpente, Satanás disse: vocês têm que ser semelhantes a Ele. Vocês podem ser sim, vocês serão igual a Deus. Mas como? Sem Deus. Aquilo que era o pecado que estava no coração dele, você pode ler em Apocalipse 12, ele foi expulso do céu por causa disso, que ele queria ser como Deus, e não queria se submeter a servir ao homem que Deus haveria de criar. E ele colocou isso no coração de Adão e Eva. Aí este é o pecado original. O homem, veja só, se o homem não desobedecesse a Deus, ele não morreria. Quando eu falo homem e mulher. Aí você diz: Denis, e como seria? A igreja diz, nos ensina que daquele estado de graça original, o homem não morreria, mas iria em um tempo determinado por Deus, o homem ia ser transferido do estado de graça e ser introduzido no estado de glória, que é o que vai acontecer depois da nossa ressurreição. A gente está num estado de graça, se Deus assim nos conceder, morremos na amizade com Deus, ou seja, no estado de graça, e quando formos ressuscitados como Cristo foi, nós sairemos vamos dizer assim, desse lugar de graça e entraremos no lugar de glória. E ali não morreremos mais, viveremos eternamente. Então o homem não ia morrer, ia sair de uma situação boa para uma situação ainda melhor. E como vai acontecer isso? Como ia acontecer isso? Sem a morte. Aí você vai dizer: oxente, o homem não ia morrer? O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer assim: eis que eu vos conto um segredo, nem todos morreremos, nem todos morreremos. Pela ocasião da vinda de Jesus, os mortos que morreram em Jesus ressuscitarão primeiro. Aí ele diz: e depois nós, os vivos, seremos transformados para um estado de glória. Então nem todos morreremos. Se Jesus voltasse agora, nenhum de nós aqui iríamos morrer. Iria acontecer conosco, se nós estivéssemos, e eu creio que estejamos, num estado de graça, sem ter cometido nenhum pecado mortal, iria acontecer aquilo que ia acontecer lá no Jardim do Éden. De um estado de graça, ia ser transformado para um estado de glória, ia ser levado para um estado de glória. Iria estar completamente com o Senhor, para sempre com o Senhor. Então, a salvação de Jesus foi exatamente para isso, para nos tirar dessa situação de morte. E a morte que aconteceu lá no Éden, depois do pecado, não foi somente a morte física. Quando Paulo diz que o salário do pecado é a morte, não é somente a morte física, mas é também a morte espiritual. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, vai dizer que existe a segunda morte. E o que é a segunda morte? Ele diz: é o lago de fogo e enxofre que foi preparado para Satanás e os seus demônios.
ou seja, o inferno. Esta é a segunda morte. No livro do Apocalipse também vai dizer assim: bem-aventurado aqueles que forem ressuscitados na segunda ressurreição. Existe a primeira ressurreição, que é a do corpo, todos serão ressuscitados, todos. São João capítulo 5 vai dizer: quando ouvir a voz do Senhor, todos aqueles que se encontram no sepulcro ressuscitarão, aqueles que praticaram o bem para a ressurreição de vida, aqueles que praticaram o mal para a condenação eterna. Então, a primeira morte e a segunda morte, que é o inferno. A primeira ressurreição, a do corpo, e depois do julgamento, a segunda ressurreição, né? Então, só que aqui eu dei um pulinho no juízo particular, né? Quando a gente morre, na hora que a gente morre, no mesmo momento que nós morremos, para nós da Igreja Católica, existe o chamado juízo particular. A minha alma se encontra diretamente com Deus e eu sou julgado. Ali já é dito qual é o meu destino. Tem gente que pensa que não, mas o inferno já tem gente. E no céu também já tem gente. Só que quando Jesus voltar, vai acontecer o juízo universal. Ou seja, todos serão reunidos. Os anjos, ou melhor, os santos que estão no céu, né, os santos, todos nós que somos da igreja militante, aqueles que estão no purgatório e até aqueles que já estão condenados ao inferno, todos se encontrarão com Jesus. Mateus 25. E o Senhor se assentará no seu trono e dirá para aqueles que ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, ficai aqui à minha direita, porque eu estava nu, tu me vestisse, eu tinha sede, tu me deste de beber, eu estava com fome, tu me deste de comer, eu era preso, tu fosse me visitar, eu era doente, tu fosse... Então vai ter esse juízo para dar a sentença final. Então, essa síntese aqui é para dizer: o pecado causou em nós um estado, vamos dizer assim, de miséria. Consequência do pecado, a gente perdeu não somente a graça. Toda vez que nós pecamos mortalmente, nós perdemos a graça, que é chamada de graça santificante ou graça habitual. E perdendo essa graça, se nós não buscarmos a confissão, nós também podemos até perder o céu. E Jesus veio nos salvar. E veio nos salvar quando? Gálatas capítulo 4, versículo 4, aí onde a gente tinha marcado. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Então, quando se completou o tempo, esse tempo aí é um tempo marcado por Deus. A gente agora sabe quando foi no dia em que Nossa Senhora foi visitada pelo anjo. Quando se completou o tempo? Que tempo? Desde o pecado de Adão e Eva até a vinda do Salvador, existiu um tempo. Quando se completou o tempo que havia sido predestinado por Deus para que Jesus encarnasse, quando se completou o tempo, eis que Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. E nascido como? Sujeito à lei, para nos resgatar da maldição da lei. Gálatas 3:13, não é para você abrir aí. Gálatas 3:13 vai dizer, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldito, porque está escrito que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. E Ele fez isso para nos salvar. Ele fez isso para nos resgatar. E Ele nos resgatou como? Né? Como foi que Ele nos resgatou? Pelo seu sacrifício redentor na cruz. Eu tinha marcado aí, mas você não precisa ler, eu vou só dizer. Isaías capítulo 7, versículo 14 vai dizer assim: eis que Deus mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Lembra? Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher.
Então Isaías 7,14 diz: Deus mesmo vos dará um sinal. Eis que uma jovem ou uma virgem, né? A tradução mais concreta é: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e porás o nome dele de Emanuel. Emanuel é exatamente Deus conosco. O nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Essa palavra Jesus, Cristo, são títulos, né? O nome mesmo de Jesus é Yeshua. Mas Isaías diz também que é Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus, o anjo disse: porás o nome dele Jesus. O que significa Jesus? Deus salva. Jesus, Deus salva. Cristo significa o quê? Ungido. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele. Essa é a unção de Cristo, a unção do Espírito Santo que desceu sobre ele. Lembra quando Jesus, a gente até na missa já ouviu esse evangelho, né? Até esses dias, né? No domingo, faz poucos domingos atrás, diz assim que Jesus chegou no templo, deram a ele o livro do profeta Isaías, ele abriu e diz assim: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, e ele me enviou, né? Aí ele vai dizer: para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. Aí Jesus, quando fecha o pergaminho, o livro, Jesus diz assim: hoje se cumpriu estas palavras da Escritura no meio de vós. Porque ele estava dizendo: esse que era prometido, esse Messias que iria vir para salvar o seu povo dos seus pecados, sou eu mesmo, né? E como é que Jesus fez isso? Veja aí agora Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, achou? A gente marcou aí, não foi? Está tudo marcado. Isaías 53 diz assim, acompanha comigo. Quem creu naquilo que ouvimos, e a quem se revelou o braço do Senhor. Ele cresceu, ele quem? Jesus. Ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens. Lembram que Jesus foi desprezado? Foi abandonado, né? Era desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o seu rosto. Lembra que o evangelista São João vai dizer que quando Jesus estava na cruz, as pessoas olhavam para ele e tutubiava a cabeça, ou seja, balançava a cabeça, porque via ele como um malfeitor, né? Desprezado, não faziam caso nenhum dele, e no entanto, era nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Então veja, olhava-se para Jesus e dizia: se tu és o Messias, desce da cruz. Lembra? Se tu és o Messias, desce da cruz. Salvou a tantos, mas não pode salvar a si mesmo. Então, e no entanto, era nosso sofrimento que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Então, o que é que Jesus carregou sobre ele? Lembra do Getsêmani, Jesus suando sangue, agoniado? Ele dizia: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Qual era o cálice? Era a cruz. Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, disseram, né?
São dois evangelistas que escrevem. Um diz que foi a mãe que pediu, outro diz que foi eles dois mesmo que pediram. Se foi a mãe ou se foi eles dois, não importa muito, mas eles disseram: Senhor, quando tu sentar no teu reino, deixe que nós sentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus diz assim: por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem sofrer o batismo que eu vou sofrer? Aquilo que Jesus dizia era a cruz. E por que Jesus disse que eles não poderiam sofrer o batismo de sangue? Por que é que eles não poderiam beber o mesmo sacrifício que ele iria beber? Porque somente Jesus poderia nos resgatar. Porém, Jesus diz: depois que eu for batizado com o batismo, com o sangue, depois que eu beber o cálice que eu tenho que beber, vocês beberão também. Jesus vai falar do martírio deles, que eles vão morrer, martirizado. João não chega a morrer martirizado, mas sofre o martírio na alma, na ilha de Pátimos preso. Então aqui Isaías vai dizendo: e no entanto eram nossos sofrimentos. Quais os nossos sofrimentos? O pecado que Adão e Eva cometeu, o pecado original que caiu sobre mim e sobre você. Talvez você não tenha percebido ainda o pecado original em você mesmo, porque você talvez ainda não tenha olhado para Jesus na cruz. São João capítulo 3, se eu não me engano é 3,16, vai dizer assim: Deus amou de tal maneira o mundo, que entregou o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez talvez você não conseguiu perceber ainda o pecado original e o que ele faz na sua alma, porque você ainda não contemplou Cristo na cruz. Se a gente olhar para Cristo na cruz, a gente percebe o que o pecado faz em nós. Porque veja, Isaías de novo aí, versículo 4, acompanha aí. E no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si. A cruz de Jesus que ele carregava e que abriu ferida nos seus ombros, aquela cruz pesada era o teu pecado e o meu pecado. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Era o meu sofrimento e o teu sofrimento. Se a gente olhar até para uma criancinha pequenininha, 2 anos, 3 anos, 4 anos, passe a observar a criancinha direitinho. As mães já devem ter percebido isso. Às vezes a criancinha já é mesquinhazinha, já é birrenta, às vezes já é egoísta. Eu digo às vezes assim porque eu olho para a minha pequenininha, 3 aninhos e 6 meses, né? Às vezes eu olho para ela assim. Vou contar aqui um fato que aconteceu. Eu levei um batom garoto para ela, um para a mãe e um para mim. 3 batom garoto, né? Aí eu dei o dela, abri, ela comeu. Aí ela pegou, depois que comeu o dela, aí disse: papai, me dá um pedacinho do seu. Aí eu fui abrir o meu. Aí ela disse: deixa que eu abro. Aí eu dei a ela. Ela abriu. Aí eu disse: dê um pedacinho de papai, que papai deixa você comer o restante. Olha o que ela fez. Não. Aí eu disse: mas é meu. Aí eu insisti, porque ela tinha que aprender que era meu, e era eu quem deveria partilhar com ela, não era ela para partilhar comigo. Aí eu peguei. Quando eu peguei, ela abriu de choro. Aí eu mordi um pedacinho. Quando eu dei a ela, chorando, sabe o que ela fez? Ela pegou, botou no sofá assim e não quis. Aí ali eu fiquei pensando, ela nunca tinha feito isso e nada semelhante. Aí foi quando eu percebi, eu disse: Senhor, aí já se manifesta o pecado original. A concupiscência
que está dentro de nós e que nos inclina somente para aquilo que é mal, se a gente não tiver na graça de Deus. E eu comecei a perceber, eu disse, meu Deus, porque nunca ela tinha feito isso, a gente nunca ensinou, sempre partilhou, e naturalmente ela fez aquilo ali. Isso é consequência do pecado original, que nos faz egoísta, que nos faz muitas vezes ser tão mesquinho. E isso acontece todos os dias na nossa vida. E acontecem coisas pequenininhas, só que a gente não se dá conta. O pedacinho de bife maior que eu pego antes que alguém chegue perto, né? Coisinha pequena. Coisas pequenas. Na filinha do banco, quando eu estou na frente de alguém. No troco que veio errado e eu não devolvi. Às vezes eu sou muito esperto, aí eu venho com 10, 15 contas. Aí chego na lotérica, está uma fila imensa, aí lá na frente, pelo terceiro, tem um amigo. Aí eu não entro na fila, porque eu sou bom, eu sou tão bom, tão justo, tão honesto que eu não entro na fila. Mas eu chego lá perto daquela pessoa e entrego as minhas contas assim a ele. Isso tudo é as consequências do pecado original. E Deus veio nos salvar disso. Jesus veio nos salvar disso. E é por isso que ele diz aqui, continua Isaías 53, 4. E no entanto eram os nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Então as pessoas, os fariseus, olhavam para Jesus na cruz e pensavam que Jesus era um malfeitor. Aquela multidão que gritou, crucifica-o, dizia que ele era um malfeitor. Ele morreu no meio de 2 ladrões, comprovando que a morte de cruz era para criminosos. E muitos pensavam que ele era criminoso, malfeitor. Então, Jesus morreu para nos salvar, e ele continua dizendo aqui, versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões. Transgressões é os nossos pecados. Ele foi transpassado. Você pode ver ali o peito de Jesus, ó. Transpassaram o peito de Jesus com a lança, e dali saiu água e sangue. Veja o que Isaías diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Meus irmãos, se a gente pudesse contemplar esse mistério da redenção, a gente mudaria de vida. Se isso entrasse no nosso ser, no nosso coração, com força mesmo, com força de redenção, a gente mudaria de vida. Porque aquela lança que furou o peito de Jesus foi por causa do meu pecado, foi por causa do seu pecado, foi por causa do nosso pecado. E veja o que Isaías continua dizendo: esmagado. Lembra do Gênesis que ele suou sangue? Por que ele suou sangue? Os autores bíblicos dizem que ele suou sangue. Os especialistas dizem que aquele suar sangue só pode acontecer em uma condição: uma angústia, um sofrimento muito grande. Veja, um sofrimento muito grande que leva a pessoa a ter ou um ataque cardíaco ou um AVC, né? Um acidente vascular cerebral. Pode ser um dos dois. Com a angústia, um sofrimento muito grande, poderia acontecer um dos dois. Só que Jesus não podia morrer nem de acidente vascular cerebral e nem de um ataque cardíaco, porque ele tinha que ir para a cruz. Aí os especialistas dizem que aquilo ali comprimiu, aquele sofrimento foi tão grande, tão pesado sobre Jesus, que os vasos sanguíneos não suportaram do corpo todo, e ele começou a ter, entre aspas, um derrame no corpo todo, e ele começou a suar sangue, né? Aquele suor, né? Quando a gente soa, você já percebeu assim, quando está um dia muito quente, você olha para o seu braço, está cheio de gotículas bem pequenininha, que sai mesmo onde é o fiozinho do cabelo? Foi isso que aconteceu com Jesus. O pecado de toda a humanidade, que já tinha nascido até aquele momento,
e todos nós e os outros que ainda vão nascer, todo o pecado estava sobre ele. Por isso ele diz aqui, mas ele foi transpassado por causa dos nossos pecados, esmagado por causa das nossas iniquidades. Iniquidade é pecado, né? Por causa das nossas iniquidades. O castigo que estava, ou melhor, o castigo que havia de trazer-nos a paz, caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Na cruz era para estar eu e você, mas ele assumiu o nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa. Aí diz assim: todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho. Não é verdade que a gente quer fazer isso? Cada um seguir o seu próprio caminho. Os 10 mandamentos diz: amarás a Deus sobre todas as coisas. Aí eu quero amar a mim. E principalmente o mundo de hoje diz, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. E quando eu me cansar, eu de novo. O que é que diz? Meu corpo, minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras. Aí alguém chega assim e diz para a mulher, né? A amiga diz assim: menina, olha, meu marido está sendo tão grosseiro dentro de casa. Aí o que é que a amiga que é enviada por Satanás, lógico, o que é que ela diz logo? Mulher, desse ser besta. Já passou esse tempo da gente estar debaixo da sola de homem. Já passou esse tempo da gente estar debaixo da autoridade de homem, sendo humilhada, sendo... Manda ele pastar. Manda ele pastar. Manda ele desaparecer. Tu é nova, vai aproveitar a vida, vai gozar a vida. E às vezes ela diz assim, a mulher diz assim: rapaz, eu descobri que meu marido está me traindo. Aí vem uma música que diz assim, deixa ser besta, mulher não trai, mulher se vinga, mulher cansou de ser traída, né? Não tem uma músicazinha que diz, né? Então aqui, quando diz assim: todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, segundo cada um o seu próprio caminho. Então cada um quer fazer o seu caminho, mas o nosso caminho não é nosso. O nosso caminho é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso caminho. É Ele que é o nosso caminho. E o nosso caminho tem que ser trilhado nos pés dele, aonde Ele colocou os pés. E a gente tem que trilhar o mesmo caminho, né? Continuando aqui, diz assim: mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós, o pecado de todos nós. Veja, Deus amou de tal maneira o mundo, esse mundo é os seres humanos. Deus amou de tal maneira o mundo que entregou o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá certo? Aí você dá um pulinho aí agora para Marcos 15, né? São Marcos capítulo 15. E veja aí agora a partir do versículo 23. São Marcos 15, 23. Então, recapitulando aqui bem rapidamente. Deus, na sua liberdade, Ele é livre. Deus tem vontade própria. Na sua liberdade Ele cria tudo. Criando tudo, Ele cria também o homem. Criando o homem, esse homem que também foi criado à sua imagem e semelhança, ou seja, livre. Porque a gente não pode pensar assim: Deus criou o homem, mas o destino era esse, estava traçado, o homem tinha que pecar mesmo e pronto. Não. Deus criou o homem livre para escolher, né? Escolher obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Então o homem desobedece a Deus porque escuta a voz de Satanás, que já tinha também desobedecido a Deus e colocou no homem o mesmo desejo. Consequência disso, a gente caiu na morte espiritual, né? Cada um, por incrível que pareça, tem gente no cemitério
que está mais vivo do que gente que está andando na terra. Porque tem gente no cemitério que morreu, mas morreu na graça de Deus. E a segunda morte, ou seja, o inferno, não tem poder sobre eles. Mas tem pessoas que estão vivas, mas que não estão vivas. Está só o corpo vivo, mas já está morto, morto mesmo. Está mergulhado no inferno. O apóstolo São Paulo diz assim: Ele, Cristo Jesus, nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Isso é maravilhoso. Ele diz que existia um muro de inimizade que nos separava de Deus. Lembra quando Adão e Eva pecou? Aí Deus veio, aí Adão fez o que? Se escondeu atrás da moita. A linguagem do autor sagrado. Se escondeu. Aí Deus disse: Adão, onde estás? Ele disse: estou aqui, Senhor, me escondi, porque escutei o teu passo no jardim e me escondi. Aí o Senhor diz assim: por que tu se escondeste? Ele disse: porque eu estou nu. E quem te revelou que estás nu? Comesse do fruto da árvore que eu te proibi de comer? Aí ele vai dizer o quê? Ele assume? Não. A gente faz isso direto. A gente é igual a Adão, a gente é igual a Eva. Os homens é igual a Adão e as mulheres são igual a Eva. Deus disse assim: tu comeste do fruto que eu te proibi? Ele disse: não, Senhor, eu comi, mas foi a mulher que o Senhor colocou do meu lado que me deu e eu comi. Aí Deus, a Bíblia diz lá, a palavra de Deus revela para nós que Deus foi até a mulher e disse assim: mulher, tu comestes do fruto que eu te proibi de comer? O que é que ela diz? Em vez de ela dizer: foi, Senhor, me perdoe, ela diz o quê? Foi a serpente que me seduziu e eu comi. E a gente é assim. A gente está no pecado, mas não assume que está no pecado. Bota a culpa no outro. O marido e a mulher brigam em casa. A culpa é de quem? É do outro. Não é assim? Não, mas eu estou certo. Será que você está certo? Às vezes você está certo, mas está agindo do modo errado. Aí acaba se tornando errado também. Porque quando eu estou certo, mas eu ajo de modo errado, eu também estou, Então vamos lá. Então, recapitulando, foi disso que o Senhor veio nos salvar. E nos salvar como? Pela cruz. Versículo 23. Na cruz já, viu? Deram-lhe vinho com mirra, que ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber com que cada um ficaria. Era a terceira hora, entre as 9 horas até meio-dia, quando o crucificaram, e acima dele estava a inscrição da sua culpa. Veja, a culpa dele, porque ele foi crucificado, era o rei dos judeus, porque ele disse: eu sou o rei dos judeus. Perguntaram: é verdade, tu é rei? Ele disse: eu nasci para isso, para ser rei. Aí Pilatos disse: realmente tu és rei? Ele disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo, o meu reino é do alto. Então a culpa de Jesus foi ser rei. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Versículo 29. Os transeúntes injuriavam-nos, mereando a cabeça e dizendo, ou seja, balançando a cabeça, aquilo que a gente estava vendo em Isaías: ah, tu que destróis o templo em 3 dias e reconstrói, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes caçoavam dele entre si e com os escribas diziam: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o rei de Israel, que desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creiamos. Olha para aí. Que desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creiamos. Continuando. E até os que haviam sido crucificados com ele ultrajavam
Versículo 33. A hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus deu um grande grito, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido significa: meu Deus, por que me abandonastes? Então isso aqui é um salmo, né? É o Salmo 22 que Jesus reza: meu Deus, por que me abandonaste? Falando com o Pai, né? Alguns dos presentes, ao ouvirem isso, disseram: eis que ele chama por Elias, Eloi, Eloi. Aí pensaram que ele estava chamando Elias. E um deles, correndo, encheu uma esponja de vinagre e, fixando-o numa vara, dava-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem descê-lo da cruz. Jesus, então, dando um grande grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. O centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado, desse modo disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Aqui São Marcos não narra, mas quando Jesus está perto de morrer, ele fala uma frase dizendo assim: está consumado. Ou seja, a sua missão, que era de nos salvar, ele tinha concretizado. Porém, se Jesus morresse por nós, mas não ressuscitasse, a salvação não iria acontecer. Entende o que eu estou dizendo? Se ele morresse na cruz, mas não ressuscitasse, a salvação não teria acontecido. Por isso, eu pedi para você separar aí Marcos 15, e um pouquinho mais abaixo, ou na outra página, você vai ver Marcos 16, versículo 1 diz assim: passando o sábado, ele morreu na sexta, né? Sexta da paixão, sábado de aleluia, como diz na igreja, não tem missa, não tem nada ali, vamos dizer assim que é um dia total de reflexão, onde Jesus ali está no túmulo. Passando o sábado, Maria de Magdala e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir ungir o corpo. De madrugada, no primeiro dia da semana, no domingo, elas foram ao túmulo ao nascer do sol e diziam entre si: quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? E erguendo os olhos, viram que a pedra já fora removida. Ora, a pedra era muito grande. Então, entrando no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram cheias de espanto. Ele, o jovem, porém lhes disse: não vos espanteis, procurais Jesus de Nazaré, o crucificado? Ressuscitou, não está aqui. Vendo o lugar onde o puseram, vede o lugar onde o puseram, mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis, como vos tinha dito. Elas saíram e fugiram do túmulo, pois um temor e um estupor se apoderaram delas, e nada contaram a ninguém, pois tinham medo. Versículo 9. Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Eles, ouvindo que ele estava vivo
e que fora visto por ela, não creram. Então os apóstolos não acreditaram na ressurreição no primeiro instante. Maria Madalena foi lá e disse: olha, ele ressuscitou. E Jesus tinha dito muitas vezes: eu vou morrer, é preciso que o Filho do Homem morra, mas em 3 dias ressuscitará. Ele disse a respeito do templo, como aqui os zombadores diziam, ele disse que iria destruir o templo e reconstruir em 3 dias, e Jesus não falava do templo, o templo de Jerusalém. Ele falava do seu corpo, que iria ser destruído, mas que 3 dias depois seria reconstruído, ou seja, que morreria e 3 dias depois ressuscitaria. Aí continua dizendo aqui, versículo 12, para a gente terminar. Depois disso, ele se manifestou de outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam para o campo, os discípulos de Emaú de Lucas 24, né? Eles foram anunciar ao restante, mas nem neles acreditaram. Olha para aí os apóstolos como estavam com o coração fechado para essas palavras de Jesus. Finalmente, ele mesmo, Jesus, se manifestou aos 11, porque Judas já tinha morrido, né? Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado. Então, Jesus nos salvou? Nos salvou. Mas ele nos salvou, primeiro, pelo anúncio que ele faz do reino de Deus, pelo seu sacrifício na cruz e pela sua ressurreição. E São Paulo vai dizer assim, né? São Paulo vai dizer aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Leia em casa, marque aí, como tarefinha de casa, 1 Coríntios capítulo 15, todo. 1 Coríntios capítulo 15, todo. São Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, inútil, vã é a nossa fé. Ele diz: se Cristo não ressuscitou, nós somos os homens e as mulheres mais dignos de toda a miséria. Porque em vão será a nossa fé. Mas ele ressuscitou, aleluia. Ele vive, aleluia. Ele reina, aleluia. Ele impera, aleluia. E a nossa salvação está aí. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Ele veio nos resgatar das nossas misérias, das nossas fraquezas. Ele veio nos salvar do inferno. Você conseguiu entender essa mensagem? Que depois que nós pecamos, o que nós merecemos é o inferno, mas ele por amor, veio nos dar a graça do céu pelo seu sacrifício. E todas as vezes na missa, nós vivenciamos, presente na missa, no sacrifício eucarístico, a nossa redenção. Toda vez que é celebrada a missa, a gente está, por graça de Deus, pelo poder que há na liturgia eucarística, pelo poder das palavras de Cristo, que disse: todas as vezes, quando comerdes desse pão e beberdes desse vinho, vós estarás anunciando a minha morte e a minha ressurreição até que eu volte. E a gente participa disso. Participa não é afetivamente, somente com os afetos. Nós participamos efetivamente, diretamente. Principalmente quando a gente comunga, principalmente quando a gente recebe Jesus na Eucaristia. E é Ele que nos salva, é Ele que nos resgata. Amém? Falei